Olá! Você sabe onde quer chegar na vida? Na sua profissão, nos seus estudos, na sua empresa, nos seus relacionamentos? Que estratégias você tem traçado para cumprir o seu propósito? Bora pra frente, pessoal! Você pode me chamar de CJ e este é o seu canal Passos. Inscreva-se, compartilhe, dê-nos o seu like e comente nossas postagens. Sua participação é muito importante para o desenvolvimento deste canal. Se avaliarmos com mentes abertas, nós vamos poder perceber que José desenvolveu uma mente estratégica e pôs em prática desde quando ele veio para o Egito. Quando ele foi vendido à casa de Potifar, ele traçou estratégias a ponto de não se desviar das virtudes morais que ele aprendeu com seu pai e a se comunicar com aquele Deus que também, fruto do ensino do seu pai, ele pôde ter uma íntima relação e confiar e acreditar que o seu dia da vitória chegaria. A mentalidade estratégica vai manter você no foco do seu propósito e vai lhe ajudar a se afastar daquilo que se apresenta como falso propósito ou aquilo que busca lhe distanciar daquilo que Deus preparou para a sua vida. Acredito que uma das estratégias mais eficazes que José traçou para andar em paz com o seu Deus, para agradá-lo e para usufruir da bênção do seu livramento futuro foi manter-se puro diante de Deus. Foi andar segundo aquilo que ele havia ouvido do seu pai. A história de um Deus libertador, de um Deus provedor, um Deus presente, um Deus que mesmo nos momentos difíceis, ele estava ali. E se estávamos passando, ele, sua família na época, e ele agora no Egito, e nós em nossos dias, se estamos passando por alguma dificuldade, isso não é oculto ao Deus ao qual nós servimos. José tinha essa confiança e as suas estratégias o levará a ter vitória nessa narrativa de Gênesis, para a glória do nome de Deus. Após interpretar os sonhos de Faraó e mostrar que aquilo vinha de Deus e que Deus tinha pressa em realizar, a Bíblia nos mostra, no versículo 33 do capítulo 41, que José sugere uma estratégia para Faraó. Veja o que o versículo diz: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Você pode observar no texto bíblico que do versículo 34 a 36, José estabelece diante de Faraó uma visão de futuro, fazendo um resumo de um planejamento estratégico. E aí você pode perguntar, e qual seria a missão nesse planejamento estratégico? A missão seria o armazenamento de alimentos durante os 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de fome o Egito não perecesse. Faraó, ele entendeu a sugestão de José. Veja o que ele diz no versículo 38. Acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Disse Faraó aos seus oficiais. O restante da história você conhece. José foi escolhido por Faraó para ser o governador, foi nomeado governador de todo o Egito, soberano sobre a casa do próprio Faraó, administrador de tudo no Egito. 13 anos se passaram desde que José foi vendido pelos seus irmãos. Agora ele está pronto para começar a cumprir o propósito que Deus lhe revelou através de sonhos lá no início da sua história. Os capítulos de 42 a 44 narram o encontro de José com seus irmãos. José os reconheceu de primeira, mas eles não o reconheceram. E narra também como José pôs em prática um plano de ação estratégica para saber como estava o seu pai, toda a sua família, para alimentá-los, mas principalmente para saber como estava o coração dos seus irmãos depois de tanto tempo. Aconselho a você que leia esses capítulos
mais de 40 anos de convertido e que eu todas as vezes digo que leio esses capítulos da história de José. Não há como controlar as lágrimas. É uma história do mover incrível de Deus na vida de um jovem vendido por seus irmãos, revendido como escravo na casa de um oficial do Egito. Depois vai para a cadeia, aprisionado injustamente. E Deus finalmente o reconhece como pronto para realizar o propósito. Por quê? Porque na trajetória desta vida de sofrimento, ele foi fiel a Deus, foi leal e ele confiou que Deus o resgataria dessa triste situação. É o que aconteceu. Quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, no capítulo 45, fica claro que ele já havia entendido todas as coisas. Toda a história da sua vida fazia parte de um grande plano de Deus. Talvez você não entenda isso ainda, mas a sua vida está dentro de um plano de Deus para aqueles que estão ao seu redor ou para todo mundo. Você só precisa descobrir qual é o projeto de Deus, qual é o propósito de Deus específico para a sua vida. Veja comigo o que está escrito em Gênesis no capítulo 45, versículos 7 e 8. As palavras de José a seus irmãos. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Oxalá que todos nós conhecêssemos o propósito de Deus específico para a nossa vida e tomássemos atitudes e ações estratégicas a ponto de honrar esse Deus e viver o propósito dele na nossa vida. Vamos então, pessoal, vamos buscar em Deus, vamos avançar num relacionamento profundo com Ele. E através da sua ação, a ação do seu Espírito Santo em nós podemos buscar nele as estratégias para vencer o pecado, vencer a tentação e nos livrar de qualquer tipo de aprisionamento. Em nome de Jesus, saiba de uma coisa. Mentalidade estratégica é algo que se aprende lendo bons livros, ouvindo palestras, participando de treinamentos, de formação, de cursos, tendo um discipulador ou um mentor que possa lhe conduzir nisto, mas acima de tudo, conversando com o maior estrategista do universo, Deus. Nosso convidado especial do episódio desta semana é o pastor William Salgado, um estrategista. Vamos ouvi-lo. Graça e paz do Senhor Jesus. A pergunta é: como eu posso ter uma mentalidade estratégica? Eu sou o pastor William Salgado e até o final desse vídeo queria te dar algumas dicas de algumas experiências que Deus tem me dado para que eu possa cada vez mais ter um estilo de vida de uma mente estratégica. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 6, na versão da King James atualizada, o texto diz o seguinte: quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Todas as vezes que nós falamos de mentalidade estratégica, a palavra estratégia, ela tem uma ligação muito forte com guerra. É uma palavra muito utilizada no âmbito militar. Desde o Império Romano já se ouvia falar de estratégia de guerra. E na verdade a nossa vida é uma grande guerra. Não saímos lutando contra as pessoas, mas temos muitas lutas particulares, lutas pessoais, lutas financeiras. E para que a gente possa vencer a guerra da vida, nós precisamos ter uma mentalidade estratégica. E para que eu possa ter uma mentalidade estratégica, alguns elementos são essenciais no processo. Primeiro, eu preciso ter um foco. Pessoas que não têm um foco, um destino, um objetivo, nunca ela vai conseguir ter uma mente estratégica. Então, se eu quero verdadeiramente viver com um estilo de vida
uma mentalidade estratégica, eu preciso ter foco. Foco em várias áreas da minha vida. E a pergunta é, quais são os objetivos, os focos que eu tenho colocado na minha vida? Quando eu defino os objetivos, defino os focos, eu preciso ter um outro elemento fundamental. Primeiro é foco. Segundo é intencionalidade. A intencionalidade me levará a viver os objetivos que eu tenho traçado. Então eu preciso ter um estilo de vida intencional. Se eu quero viver novas realidades, se eu quero alcançar os focos que Deus tem preparado para a minha vida, eu preciso ter uma vida intencional. Então, a intencionalidade é um elemento muito importante para que eu possa ter uma mente estratégica. Outro elemento muito importante, o próprio texto, o próprio Provérbio 24:6 já nos mostra. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Se queremos ter uma mentalidade estratégica, eu preciso ter uma mente aberta a receber conselhos. Eu posso ter conselhos através de pessoas mais experientes, pessoas que são experts em áreas específicas que eu quero adquirir esse conhecimento na internet, na literatura, mas eu preciso ser uma pessoa ensinável. Esse é o próximo elemento. Uma pessoa que tem uma mente estratégica, ele é ensinável, ele é aberto a conselhos. E o texto diz que, pois, com muitos conselhos se conquista a vitória. Qual que é o objetivo de ter uma mentalidade estratégica? O objetivo de ter uma mentalidade estratégica é ter uma mentalidade vitoriosa, é ter uma mentalidade voltada para a vitória. E nós sabemos que toda vitória que nós precisamos conquistar na vida, ela passa por um processo. E esse processo envolve esses elementos que eu acabei de citar para você. Uma mente estratégica, ela passa pelo foco, pela definição de objetivos, ela passa pela intencionalidade, ela passa pelos conselhos, mas principalmente uma mente ensinável, aberta a receber aquilo que nós precisamos para ter essa mente vitoriosa, para que a gente possa ter essa mente estratégica e alcançar tudo aquilo que a gente tem definido. E eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte: a palavra, existe outro texto em Provérbios que diz que os planos são do homem, mas a resposta certa vem da mente, vem da palavra do Senhor. Então, o que eu quero dizer isso para você? Que você tem que pegar todos os seus planos, seus projetos, essa mente estratégica e consagrar ao Senhor, pedir a bênção do Senhor, que Deus te capacite para que você tenha uma mente estratégica. E todas as vezes que você conquistar as vitórias que você tem planejado, que você glorifique o nome do Senhor, porque Ele que te dá força, Ele que te capacita, Ele que te dá sabedoria para que você venha alcançar as vitórias que Ele já tem preparado na sua vida. Então você que está buscando essa mente estratégica, guarde esses elementos. Olha, foco. Quais são os meus focos, os meus objetivos? Se eu quero objetivos, quais são meu estilo de vida intencional? Quais são os meus planos que eu preciso? E eu sou uma pessoa ensinável, eu sou uma pessoa aberta aos conselhos. Se você colocar em prática alguns desses elementos, você vai ter uma mente estratégica, uma mente vitoriosa. Que Deus te abençoe, queridão. Um forte abraço! Que palavra! Foco, intencionalidade, mente aberta para receber conselhos e ser ensinável. Siga os passos. Abração, pessoal. Até o próximo episódio. Bora pra frente.